Pronto. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Fachada. Ó, escrevi aqui no Pinterest fachada. Fachada é o que a gente vê a entrada da nossa construção, tá? Aqui eu escrevi fachada, vai aparecer diversas fachadas, tá? Olha. Então, é como se a gente estivesse fora da casa, olhando, né? Ela de frente ali, o que está acontecendo. Óbvio, né, que vai ter... Isso daqui são fotos, tá? A gente vai representar aí bem esquemático o desenho, um desenho aí bidimensional, né? Mas na fachada a gente consegue ver a porta de entrada, né? Onde tem janela e revestimentos, né? Que a gente está propondo para ela. Então, aqui é a fachada frontal da casa, né? Dessa casa aqui que a gente está pegando, só para vocês verem. Também lá pensando em materiais e revestimentos, né? Quando eu pedi para vocês revestimentos para a fachada, como que a gente tem aí várias possibilidades, né? De trabalhar a fachada. Então, por exemplo, tem fachada que a gente não vê o telhado, né? Isso daqui está escondendo, né? E aí vocês vão estudar isso lá em arquitetura moderna, né? Que cria-se a platibanda. Eu vou explicar para vocês o que é isso. É uma paredinha que a gente constrói aqui acima do telhado, tá? Acima, né, da construção, para a gente esconder o telhado, né? O telhado está escondido aqui atrás. Claro que a gente escolhe, quando a gente comentou lá com vocês sobre telhado, a gente escolhe uma telha aí com uma inclinação mínima, né? Porque senão eu vou ter que erguer uma parede aqui de quanto, né? Para poder esconder aquela inclinação do meu telhado. Então a gente escolhe uma telha com uma inclinação mínima, né? Para que não seja mostrada. Isso surgiu lá na arquitetura moderna, há 100 anos atrás, tá bom? A arquitetura moderna aconteceu há 100 anos atrás, então se vocês falarem que eu sou moderna, eu vou bater em vocês. Ai, meu Deus, tá gravando. Porque o moderno aconteceu há 100 anos atrás, então, pelo amor de Deus, me respeita, tá bom? O pessoal vai pegar esse pedacinho e vai falar que vão apanhar de você. Lá, eles vão cortar e vão falar que a professora vai bater em mim, mas eu vou ser demitida, processada, presa. Não é? Mas essa ideia de esconder o telhado, a gente acha que, nossa, aconteceu agora isso aqui, né? Não, isso é a ideia de esconder o telhado, que conhece, né? Não tem nada de novo, né? Isso daqui, é moderno sim, mas aconteceu há 100 anos atrás, tá? Essa ideia da platibanda que esconde o telhado, né? E traz aí para os dias atuais, né? Que a gente fala que é contemporâneo, né? Na verdade, a gente não sabe que nome vai ser chamado daqui para frente, né? Fala que é contemporâneo, né? O contemporâneo, enfim. Não sei que nome vão dar para nós, né? Mas essa ideia de esconder o telhado, né? Essa paredinha que a gente faz para esconder o telhado leva o nome de platibanda. Depois a gente mostra num desenho, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? Mas tem o telhadinho lá convencional, né? E a gente pode ter vários recortes no telhado, né? Ó, esse daqui, por exemplo, ó, aqui só a parte da frente, tá? Então eu tenho duas águas, porque eu tenho só aqui da frente, tá? Que eu tô falando. Duas caídas, né? O que a gente desenhou tinha uma água só, porque eu tinha só uma parte inclinada, né? Então, e aí eu não tenho nenhuma parede escondendo ele para fazer ele reto, né? Aquela fachada reta, tá? E na casa a gente tem fachada frontal, aqui a fachada posterior, né? A fachada de trás da casa aqui, ó, porque aí eu tenho a piscina, né? Então, numa residência, numa construção, a gente tem 4 fachadas: frontal, as laterais e a da parte de trás, né? A posterior, tá? Ó, a frontal, né? A parte de trás e as laterais. A gente vai representar só a frontal, tá? E aí, claro, aparece alguns detalhes, né? De acabamento, a tipologia das janelas.
porta, talvez um gradil ali, se eu tenho, por exemplo, aqui, né, são 2 andares, eu tenho o gradil da sacada, enfim. Eu tenho esse detalhamento, mas eu não vejo nada aqui dentro da casa. Eu não sei se aqui é uma sala, se aqui é um quarto, entendeu? Eu posso até pensar, tentar adivinhar o que é, mas eu não sei, né? Eu não sei a espessura da parede, eu não sei nada disso. Isso eu vejo no corte, que foi o desenho que a gente fez anteriormente, tá? Mas na fachada, não. A fachada eu vejo a característica da minha casa. Eu posso identificar se ela é uma casa mais contemporânea, né? Qual que é o estilo dessa casa, ó, tá? Ah, uma casa mais contemporânea, enfim. Mas eu não sei o que está acontecendo lá dentro, tá? A menos que ela seja inteira de vidro e eu consiga visualizar o que está acontecendo ali. Claro que isso é foto, não é assim que a gente vai desenhar, né? Desenho, fachada. O desenho é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas olha aqui o desenho de uma fachadinha, ó. Olha a diferença. A gente tem aqui o desenho da fachada. Vocês estão vendo minha tela? Mudou o desenho para vocês? Sim, Sim. mudou. Então, eu tenho aqui em cima o desenho da fachada da casa e embaixo o corte. Olha como é diferente, né? Então, no corte, eu vejo o contrapiso, eu vejo a escadinha lá dentro, né? Aqui eu tenho um guarda-corpo do segundo pavimento, tal, né? Vejo o telhado, como que está acontecendo. Na fachada, não. Na fachada, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, né? Então, isso é o principal, assim, para vocês entenderem a diferença entre corte e fachada, né? No corte, eu sei o que está acontecendo dentro da casa, porque eu fatiei ali a minha construção, aquela maquetinha, né, que a gente mostrava para vocês, tirei um pedaço e estou vendo o que está acontecendo lá dentro. A fachada, não, eu só estou vendo o exterior, tá? A parte externa da minha construção. Aqui vai ter outros desenhos de fachada, também só para vocês visualizarem. Aqui acho que são as... não, isso não é, isso aqui é corte. Vamos ver se tem um das 4 fachadas. Bom, aqui tem também, ó, 2 fachadas, ó, fachada principal, fachada posterior, tá vendo? Então, eu vejo onde está a janelinha, às vezes eu coloco aqui uma escala humana, né, o desenho de uma pessoazinha aqui, ó, uma pessoinha, para ver a escala humana, né, a escala da construção em relação à pessoa. Isso é interessante para a gente ver, né? Que é isso, se eu coloco a pessoa, se eu faço um homem do tamanho disso daqui, ó, mais ou menos aqui de altura, isso aqui vira um banco, por exemplo, já não é mais uma construção, né? Então, quando vocês forem observar um projeto, um desenho, é interessante procurar sempre uma escala de referência, escala humana, né? Uma árvore, alguma coisa que a gente tenha essa proporção, né? Isso também, quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, você vai ver uma pirâmide do Egito, né? Procura uma escala humana, procura alguém ali perto da foto para você ver a proporção daqueles monumentos, né? Bom, aqui tem algumas fachadas aí que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu pôr o... Mas vou mostrar rapidinho aqui o projeto, tá? Da prefeitura. Ah, tá. Tá, não tem. Ó, aqui um projeto da prefeitura, que a gente chama de projeto completo, né? Feito no CAD. Então, geralmente, a gente tem uma prancha padrão que a gente baixa do próprio site da prefeitura, né? E aí a gente tem que completar, né? O que vai ser essa prancha, o nome do proprietário, o endereço, o cadastro que está lá na prefeitura, a localização dela no quarteirão, né? No lote, tá? O nome da rua aqui que ela está localizada, o norte, né? As áreas aqui, área do terreno, área a construir, né? Área de cobertura leve, que a gente chama, enfim. Isso aqui vocês vão aprender, tá? Aí no decorrer do curso. E aí, as plantas que são obrigatórias a gente mandar para a prefeitura para que seja aprovado o projeto, tá? Então, a gente tem que ter a planta de implantação, que é o quê? Só o contorno da construção
né, no terreno, né? Então é a área construída, né, dentro do terreno. A planta baixa aí que vocês fizeram, aprenderam com a gente, né? Então, deixa eu dar uma planta da construção, né? Cozinha, sala, tudo que vocês desenharam aí em planta, né? No mínimo 2 cortes, então o corte transversal e o longitudinal, que é o que a gente acabou de desenhar, né? E uma fachada. Nesse caso, a fachada frontal, que é o que a gente vai desenhar agora. Né? Então, vocês estão aprendendo, a gente fez a planta, né, para compor um projeto completo aí na prefeitura, por exemplo. 2 cortes que a gente acabou de fazer e agora a gente vai aprender uma fachada, né? Então, seria aí para aprovação. Aí a de implantação. A implantação é só o contorno da planta que vocês fizeram, tá? Depois a gente passa para vocês, essa é bem mais simples, né? Isso daqui é só o contorno para ser o cálculo da área e a gente cota os recuos, né? Então, do início do lote até o começo da construção, recuo lateral da construção, né? O que sobra no fundo, né? Então, é mais para calcular a área que a gente chama de área permeável, né? Que vai chover e entrar para o solo aí a chuva, né? Quer dizer, não pode cobrir tudo com piso, né? Tem que ter uma área aí de permeável, coisas aí que são critérios para construção, né? Para que seja aprovado o projeto na prefeitura. Como a gente trabalha com o interior, né? Essa parte de aprovação na prefeitura é mais ligada ao pessoal de edificações, né? Ou se vocês forem seguir na área de arquitetura e engenharia, né? Vocês precisam saber ler esse tipo de planta, né? Que é o que a gente está ensinando vocês a desenharem para saber ler, né? Porque a gente vai trabalhar mais com o interior, né? Mas só para vocês terem ideia do todo que a gente está construindo, né? Levando vocês aí ao conhecimento, seria isso. Então a gente fez até agora a planta, né? Os 2 cortes que vocês aprenderam a representar e a gente vai para a fachada agora, tá certo? Então aqui, o que a gente teve? Ó, a planta da nossa construção, né? Vocês aprenderam toda a parte de simbologia, né? De cota, de representação de porta, janela, né? Todos esses símbolos que a gente tem na leitura da planta. O corte longitudinal, né? E aí a gente entrou na parte do telhado, né? Nessa segunda aí execução da atividade. Opa, cadê o cortinho transversal? Não abri. O corte transversal, que é aquele da... Deixa eu abrir aqui para vocês. O corte transversal, que aparece a inclinação aqui do nosso telhadinho, né? E agora a gente vai ensinar para vocês a fachada, tá bom? A fachada da nossa residência 1, que vai ter mais ou menos essa característica aqui, tá? E aí a gente vai utilizar o corte transversal para utilizar de referência as medidas de altura, tá certo? E vai utilizar também a nossa planta para saber onde está posicionado janelinha, porta, tá? Essas posições aqui referentes à fachada frontal, tá? Acho que é isso, mais essa introdução aí que eu tinha para mostrar. Eu vou parar de compartilhar e você mostra o que você tinha separado. Deixa eu parar aqui. Então, eu ia mostrar mais aquela maquetezinha para a gente já Tá, para a gente fazer o mostrar como é desenho a mesmo. fachada, tá. Então, disso que eu falei com vocês, alguma dúvida, assim, essa introdução aí, antes da gente entrar no próprio desenho, na maquete? Alguma dúvida sobre fachada? Sobre essa introdução geral, na verdade, né? Antes da gente entrar na própria atividade. Tudo bem até aí? Então, legal. Então, acho que a gente pode continuar aí a sequência, vai.
Tá, deixa eu... Tô tentando passar um negócio aqui, ó. Consegui agora. Só... Aqui. Nossa. Bom, eu vou passar, então, como projetinho que a gente está fazendo, né? Esse projeto que nós estamos fazendo. Então, vocês vão agora olhar a fachada, certo? Então, deixa eu compartilhar alguma coisa com vocês aqui, ó. É que é como vocês terão que olhar a casa, né? Que é como a Monique está falando aí para vocês, olhar de fora a casa, para vocês verem, então, o que vocês têm que representar, tá? Então, eu vou colocar inicialmente aqui a plantinha, né? Para a gente dar uma olhada. Um pouquinho só, deixa eu só abrir ela. Tá. Thank you. Então, isso daqui, ó. Apareceu aí para vocês a plantinha, estão enxergando? Sim, apareceu. Tá. Então, nós temos que ver essa plantinha, né? Nós estamos com a planta e temos que enxergar essa casa de fora, tá? Então, é como se a gente tivesse aqui, ó. Vou me colocar aqui, ó, certo? E enxergar para lá, enxergar à frente. Então, o que vocês irão ver? Vocês irão ver essa parede aqui, ó. Como a Monique falou, ó, quando eu olho daqui de fora, eu olho para cá, eu não enxergo essa parede de dentro aqui, ó. Porque eu vou enxergar uma parede lisa aqui fora. Aí vejo a janelinha, aí enxergo aqui, ó, também não vejo essa parede de trás. Por quê? Porque eu enxergo essa parte toda até chegar na porta. Tá? Então, a gente não representa as paredes que estão dentro. Né? Então, se você pegar, por exemplo, deixa eu mostrar na maquetezinha aqui, está mais ou menos proporcional, ó. Então, esse daqui é a casa, né? Vocês olhem. Então, ela vai estar aqui em cima, aqui assim, ó. Se eu colocar bem em cima aqui, ó, da plantinha, tá? Eu vou ver a fachada daqui de frente. Vocês não estão enxergando. Para que vocês enxerguem, eu tenho que virar assim, né? Ó. Tá? Deixa eu colocar mais aqui no alinhamento, ó. Tá um pouquinho. Aqui tá bastante zoom, então a gente ela fica muito assim, ó. Ela fecha, né? Ó. Você vê aqui tá embaixo, aqui na hora que eu ponho a mão, ela tá quase certinha. Ó. Só que aqui em cima ela fica maior, né? Então, mas por exemplo, essa janela aqui, ó, essa janela aqui do dormitório, tá? Essa janela do banheiro é a janela aqui, ó, tá? A porta, depois a outra janela da sala, a porta lá da cozinha, que está um pouquinho mais lá no fundo, ó, fica lá no fundo, e a janela da cozinha. E, logicamente, em cima aí tem a cobertura, né? Que eu tenho que colocar a cobertura aqui assim, ó. Tá? Então, é como se eu colocasse aí para vocês enxergar, colocasse a planta assim, né? Só que aí vocês não conseguem enxergar a planta. Então, é isso daí. Então, nós temos que representar isso daqui, ó. E como que eu represento isso daí? Vocês notem que... Deixa eu pegar aqui, ó.
Acho que... Ó. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se dá para acertar aqui, ó. O que eu vejo aqui, ó, vai estar alinhado com esse corte aqui. Está um pouquinho diferente, tem uma altura aqui, que na realidade no desenho a gente não está fazendo, nós modificamos um pouquinho, tá? Por isso que não vai bater tão certinho. Mas o alinhamento é esse daqui, ó. Deixa eu dobrar um pouquinho aqui para que vocês vejam. Vamos supor, aqui, ó, nesse corte, aparece a janela do banheiro. A janela do banheiro, ó, se eu colocar aqui, ó, ela vai dar certinho a altura dela com a altura que está aqui. Então, por exemplo, eu poderia puxar a altura dessa janela desse desenho lateral, ó. Tá? A altura da porta também eu posso puxar aqui, ó, que vai dar esse alinhamento aqui. Então, quando a gente vai fazer a fachada, a gente pode usar um dos cortes, né, para que a gente faça esses alinhamentos. Tá? Então, quanto ao corte longitudinal, quanto esse daqui, dá para a gente fazer o alinhamento. Então, no desenho, na realidade, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar a planta aqui, vou colocar uma folha em branco onde está a minha maquete, ó. Tá? Então, coloco uma folha em branco onde está a maquete e coloco esse corte aqui do lado. De tal modo que eu puxe daqui de cima, ó, os alinhamentos de janela, onde começa a planta, né? Onde começa a planta é aqui, ó. Depois eu puxo o alinhamento da janela, do dormitório, o alinhamento da janela do banheiro, essa porta puxo para cá, ó. Essa outra janela puxo para cá, tá? E depois da área de serviço, que eu vejo a cozinha. E as alturas eu vou puxar desse alinhamento aqui, ó. Aqui está um pouquinho diferente, porque eu estou em planos diferentes, e como o zoom está muito... mas dá uma distorçãozinha. Dá uma distorção, parece que é menor, mas não é, ó. Mas tá certinho. Se eu puxar para cima, ó, se eu puxar para cima aqui, ó, já vai bater, ó, o alinhamento. Tanto desse, tá? Ó. É porque ele fica um pouquinho mais lá para baixo, então dá a impressão de que o desenho é menor. Mas é que não... E desse daqui também, ó, se eu puxar para cima, ele já vai aparecer a altura aqui, ó. Então, eu posso puxar desse alinhamento para cá. Então, o que aparece, isso daqui facilita, por exemplo, na altura do telhado. Qual a altura dessa paredinha lá atrás, lá no fundo, ó. Essa paredinha aqui no fundo. Eu puxo daqui, ó. Essa altura aqui, ó. Que vem aqui e dá o alinhamento. Tá? O beiral aqui, ó, que o beiral ele sai um pouquinho para fora, né? Você vê, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo o beiral? Que é essa partezinha aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ele sai um pouquinho para fora e no corte aparece aqui assim, ó. É esse beiral, essa partezinha que sai para fora. Tá? Então, isso daqui eu puxo esse alinhamento que vai dar o alinhamento de baixo aqui, ó. Porque esse corte, ele na realidade ele vai estar assim, né, ó. Lembra que nós cortamos aqui, ó. Eu fiz um corte aqui, ó. E esse corte está nessa posição aqui, assim, ó. Então, a altura é certinha, a altura da casa aqui, ó. Então, é dessa maneira que nós vamos desenhar. Logicamente, nós vamos precisar pegar algumas medidas, né? Não vão ser todas que eu vou conseguir puxar daqui para cá. Que nem a altura dessa janela. Essa janela não aparece nesse corte aqui.
o que aparece é a altura superior. Você nota que todas as janelas estão alinhadas na parte de cima. Na parte de baixo é que varia. Essa daqui é maior, né? Mais alta a janela, né? Mais larga. Aqui é menor um pouquinho. Essa daqui volta a ser igual a essa, tá? E lá no fundo é um pouquinho mais alta também, tá? Então, é isso daqui que nós vamos fazer no desenho. Nós vamos ter a planta, vamos ter uma folha em branco, que é onde vai sair esse nosso desenho, e vai ter esse corte aqui. Isso daí, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu descompartilhar e depois compartilhar num... O que eu tentei mostrar nesse... compartilhar esse desenho aqui, ó. Esse desenho dá para compartilhar esse desenho que está montado, como a gente deve fazer a fachada, ó. Então vamos por aqui, ó. Aqui tanto faz. É o corte abrir. Essa parte de baixo aqui, ó. Essa daqui é a fachada. Ela tá meio ainda tá só com as linhas principais, não tá detalhada. Essa daqui tá mais é para como a gente deve montar essa fachada. Então, ó, eu trabalho com a planta, em que eu vou tirar esses alinhamentos aqui, ó. Vou trazer esses alinhamentos, tá? Então, os alinhamentos de largura eu trago da planta. E o de altura eu trago desse corte aqui, ó. Tá? Você nota que porque lá dentro da casa é mais alto, né? Então, ó, peguei o alinhamento de dentro da casa, trouxe aqui, ó, trouxe aqui, e aí então a porta começa daqui para cima. Ela não começa aqui, ó. Lembra, esse daqui é o nível da calçadinha, o nível superior aqui, ó, da calçadinha. A calçadinha, como ela fica na área externa, ela fica enterrada à espessura dela. Então, vamos supor, eu tenho a calçadinha, depois daqui eu teria um gramado, esse gramado fica na altura superior da calçadinha aqui. A gente, na realidade, que demonstra essa calçadinha que vem na frente, é uma calçadinha que fica aqui na frente da casa, né? Com esse traço aqui. Tá? E as alturas de telhado também, ó. Essa alturazinha, esse pedacinho aqui, ó, eu trago tudo daqui desse alinhamento aqui, ó. Tá? Então, deixa eu mostrar lá no... Eu vou mostrar no CAD, mas a gente faz a mão da mesma maneira, tá? Então, deixa eu só tirar isso daqui, tá? Deixa eu compartilhar agora o outro desenho que está feito no CAD, ó. Eu vou fazer só como a gente monta, depois eu vou dar um tempo para vocês tirarem a dúvida. Então, o que que nós vamos trabalhar? Com a plantinha, tá? Com o desenho dessa planta, com o desenho desse corte aqui, tá?
e uma folha nova que vai sair o nosso desenho. Então, eu vou colocar essa folha aqui assim, ó. Eu vou colocar só na posição, tá? E depois essa outra aqui, ó, vou colocar aqui. Logicamente eu posso colocar um pouquinho em cima para dar... Vocês colam por cima, né? Põe um pouquinho por cima para caber na mesa, tá? Então, dessa maneira que eu tenho que colar uma folha em branco aqui, a planta em cima e o perfil aqui, o corte lateral, né? Esse corte transversal do lado aqui. De tal modo que então eu vou pegar os alinhamentos